Ah, tá gravando já? Olha que coisa doida. A gente não perde o costume, né? Começa a gravar e te esquece que tá gravando. Isso é bom que mostra a nossa naturalidade. Sabe que é natural, Shlomo? O quê? Não vou falar isso. Deixa quieto isso. Shlomo, eu tava... Quer dizer que eu sou semi-jovem, né? Semi-jovem. É, semi-jovem. Eu assisto TikToks. Não sei se tu tem essa... Não tem isso. E aí começou a aparecer pra mim um pessoal que não é judeu. Mas tu olha, a fantasia toda tá de judeu. Tem talento, tem kippah, Chapéu. tem uns que tem chapéu. Mas era por isso? Não tem nada a ver com porém, cara. É tipo assim, a vida normal do cara. Tem tzitzit. O cara usa tzitzit. As mulheres usam kisuirosh. Então eu fiquei olhando, eu falei, cara, Tá melhor que muito judeu. isso, tá muito mais fantasiado de judeu do que muito judeu por aí. Me incluindo também. E eu fiquei olhando, eu falei, cara, por quê? Eu realmente fiquei na dúvida de por que eles estão fazendo todo essa mudança, né? E aí eu fiquei pensando, cara, será que Deus ele quer que todo mundo seja igual o judeu para poder funcionar o mundo? É uma dúvida mesmo que surgiu comigo, assim, que eu falei, será que pela Torá os outros povos precisam se parecer com os judeus para serem aceitos por Deus, para ir pro Olam Abá, para... O que leva essa galera a fazer isso? Talvez essa seria uma pergunta interessante. Porque, Por que ele tá fazendo isso? porque se eu não fosse judeu, Vai comer porco, eu não comer... queria saber de nada, entendeu? Só tinha lei lá de Noé, né? Porque de vez em quando alguém bota no comentário, porque eu não como porco, eu não como não sei o que. Eu falei, pá, bacana, mas tu pode. Se a pessoa pode, Deus tá dizendo, olha, gente, vocês podem, tá? Quem não é dessa galerinha aqui, pode fazer tudo isso aqui, ou só tem essas 7 leis. Mas quem é dessa galerinha tem 613. Se liguem. Aí a pessoa que não tem as 613, que só tem 7, que Deus falou, faz só as 7 que tá sussa. Não, querem fazer as 613. E aí eu fiquei, caramba, mas... Tem uma outra pergunta aqui. Ele pode fazer essa mitzvah? Ele pode colocar um tzitzit? É uma pergunta também. Ah, tem O isso, não tem um judeu problema? pode colocar um tzitzit? É uma pergunta. Ih, rapaz, não sabia que era um problema. O não judeu... Não tô falando que é uma pergunta pra gente Porque analisar. tem um negócio de quem tá no processo de conversão não pode cumprir o Shabbat 100%, né? Uhum. Enquanto não se converter. Exatamente. E aí fica nessa dúvida, será que... Não, tipo, pelo que eu vi, eles não cumprem o Shabbat 100%, porque meio que A transmissão online da reza. o Shaharit de Shabbat é ao vivo no YouTube. E tem música, e tem... Enfim, tem algumas coisas que não poderiam no Shabbat. Mas ficou o questionamento. Realmente precisa parecer com o judeu para Deus gostar da pessoa? Não. Então, valeu. Valeu, abraço, pessoal. Até a próxima. Pode ligar a luz. Peraí. Apresenta aqui, ó. Se você quer colocar a sua marca nessa tela gigante. De 79 polegadas. Não era 85? A gente vai indo. Uma hora a gente chega no denominador comum. Se você quiser patrocinar, faz o Pix aí. No Pix aqui. Qual o Pix? Câmera tá focando, produção. Câmera tá focando. Aqui, ó. judaísmolekeshow@gmail.com, certo? Pra quem só tá ouvindo e não tá me vendo fazer essa pose aqui no ar, é judaísmolekeshow@gmail.com. Deu pra entender. Vou falar mais uma vez. judaísmolekeshow@gmail.com. É o nosso e-mail, por um acaso. Tem o nosso e-mail de contato, então quem quiser entrar em contato para divulgar a marca, reclamar não, a gente exclui os e-mails de reclamação. Mas quem quiser divulgar a marca, quiser fazer parceria, que quiser saber onde que a gente está gravando, saber como é que faz para agendar nesse belíssimo estúdio, entre em contato com a gente. Botar um lanche aqui. É uma boa, porque tem um pessoal com fome, da produção que tá com fome. Sabe, né, que a gente aumentou nossa produção agora, né? São 19 pessoas. Então tem 19 pessoas que estão ali atrás, que estão ali nos bastidores, que estão com fome nesse exato momento. E você pode ser o patrocinador e o... Como é que a gente chama? Quem vai alimentar, que vai saciar essa fome. É melhor a gente ir pra vinheta, que tá complicado aqui. Vamos pra vinheta. Então bora. Nicolas Ohana. Rabino Shlomo Zaguri. E esse é o Judaísmo Moleque Show! Show! Tu tinha esquecido daquela câmera, né? Tinha esquecido, né? Sim, Nicolas, você abriu aqui assuntos muito importantes, pertinentes, relevantes, cativantes. Assim, só um parênteses. Eu não sei se esse pessoal realmente assiste a gente.
ou já ouviram falar da gente. Então não vai provavelmente chegar no ouvido deles. Mas se chegar, a gente não tem nada contra ninguém. Eu prefiro isso do que gente querendo matar a gente, com certeza. Eu ia começar falando essa pra ti. São bem mais legais, na verdade, esse pessoal que quer se parecer. Mas, tipo assim, só pra realmente entender como funciona. Porque não é que Deus fez todo mundo e aí só deu um segredinho pra uns e pronto, acabou o resto do mundo. Não, não é assim que funciona, né? Não é. Cada um tem sua função nesse mundo, tá? Deus não cria nada à toa. Não tem uma pedra à toa, não tem uma planta à toa, não tem um animal à toa, muito mais um ser humano. O ser humano foi criado um ser, Adão e Eva, uma pessoa só. Os animais, as plantas, tudo era quantidade. Era várias galinhas, era vários elefantes, vários leões, porque cada ser humano é singular. Aí essa palavra é bonita. Bonito. Tá fazendo uma camisa, né? Então, é por isso que, por exemplo, a vida tem um valor absurdo na Torá. A vida de uma pessoa, valor absurdo na Torá. Porque, infelizmente, a gente vê aí guerras por aí que não tem valor nenhum. E uma das 7 leis de Bnei Noach, inclusive, é a questão de prezar pela vida, né? É uma coisa complexa, não é? São só 7 leis. São só 7 leis. Cada uma dessas leis tem vários seifim, tem vários artigos, tem vários detalhes, tá? Não é tipo assim. Pode. Aí já me complica um pouco, né? Que eu fiz toda a propaganda, né? Não sei se só tem 7. Só 7. 613. Tipo, uma das 7 é estabelecer tribunais de justiça. Isso inclui toda a justiça. Tá. Não é dar o calote no outro e falar eu cumpro as 7 leis de novo, entendeu? De Bnei Noach. Então já fica mais... Honestidade. Respeitar a família. É pra detalhar? Vai ficar um pouco chato para algumas pessoas. Não, porque parece, pra mim, as leis de Noah, tipo assim, mais uma convenção, assim, pra ser mais tranquilo pro pessoal viver, sabe? São leis de convivência, nada, assim, divino que vem. Por isso que, às vezes, parece que ficou meio... É aí que tá o problema, porque, realmente, se você segue a lei divina, Deus criou o mundo, você tá seguindo o manual verdadeiro do mundo, vai dar certo. É lógico. Verdade. Mas se tu tira o divino da jogada, perdeu, meu irmão. Perdeu porque... porque é só humana, vamos viver em sociedade. Tem sociedade que mata, tem sociedade que, como eu falei, tem sociedades que estão promovendo guerras e querendo matar um monte de gente à toa. E aí? É sociedade. Aí começa aquela briga de sociedade. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Agora, e outras... de novo, aqui é cultural fazer isso. É cultural pegar a mulher do outro no carnaval, sei lá. Não sei se é Elcio, né? Mas pode ser. Sei, não participo também. Não vou pra esse pessoal. Barulho rachando. Não, sério. Antigamente, eu acredito que tem isso hoje em dia, mas a gente não conhece, mas a Torá conta sobre povos que emprestavam a esposa. Que? Como trocava a esposa pra mudar um pouquinho. Rapaz. Era a cultura daquele povo. Então, ninguém se machucava ali, vamos chamar assim. Ninguém roubava a esposa do outro. Se emprestava, se trocava. Era errado, de qualquer jeito. É errado. Por quê? Porque tem um divino que decidiu, casamento é uma coisa absoluta. Entendeu? Respeite. Respeite a família. Por exemplo, entendeu? Incesto. Tem gente que vai promover isso aqui como uma coisa natural, como liberdade, como não sei o quê. É tudo uma maneira de como falar. Não é? Tem um pessoal que tem um pensamento mais aberto, vamos dizer assim. Que vai completamente contra os 7 mandamentos. Então tem que ter o divino, Deus criou o mundo, botou isso aqui. Eu já te falei isso várias vezes. O Baal Shem Tov preferia ter cocheiros cristãos do que ateus. Por mais que o cristão ele é diferente da nossa religião e durante muito tempo odiou, etc. Não vamos entrar em detalhes. Mas ele preferia isso do que um ateu. Porque o ateu ele não tem Deus, não tem alguém em cima dele, não tem morar chamar, não tem temor a Deus, não tem, entendeu? É muito diferente. Entendi. Mas esse temor a Deus é isso que o pessoal que se fantasia de judeu busca, né? Porque se Deus mandou para aquela galera fazer assim, se vestir assim, vamos fazer igual. É isso mesmo. Vamos fazer dessa forma, mas... Por mais que ele não é obrigado. É aí que tá. Eu não tenho obrigação de fazer aquilo, mas eu sei que aquilo agrada a Deus de alguma certa maneira. Essa que é a vibe desse pessoal. Não tô falando que isso é correto, que é bom. Eu não recomendaria isso. Eu recomendaria a pessoa fazer as 7 leis da melhor maneira possível, propagar para todo mundo. Eu recomendaria muito isso. Vamos lá. Você é a favor do judaísmo? Você quer se conectar? Porque essa parte do divino que eu falei antes é muito importante. O não judeu, que ele cumpre as 7 leis
noéticas. Noéticas? Do Bnei Noah, né? Dos descendentes de Noah. Sabe por que chamam 7 leis do filho de Noah? Afinal, todo ser humano, né? Como fala ser humano em hebraico? Bnei Adam. Bnei Adam, ou Ben Adam, ser humano. Então, devia ser as 7 leis do Ben Adam, do ser humano. Por que é 7 leis do filho de Noah? Uma curiosidade. Porque na época de Adão tinha 6 leis. Na época de Noah aumentou mais uma. Porque na época de Adão era proibido comer carne. Proibido. E aí, quando em Noah, que Deus liberou comer carne, matar um animal para consumir, ele falou, mas não pode pegar um pedaço de animal vivo. Tem uma maneira, tem que matar o animal antes e tal. No caso judeu, tem que fazer shritar, abate. No caso não judeu, tem algumas regrinhas também para não comer um pedaço de animal. De novo, mas o animal já morreu, sei lá quanto tempo depois. Não, mas se esse pedaço foi tirado do animal quando ele estava vivo, é um problema. E isso não é uma coisa longe. Como eu já te falei outra vez, se você pega uma substância, como é que chama? Uma molécula, como é que chama? Célula-tronco. Uma célula-tronco de uma vaca. E a partir dali você reproduz uma carne, que ela é maravilhosa, que ela tem uma textura de não sei o que mais, e babá, e não tem as desvantagens. Tá. Mas você produziu a partir de uma célula viva, você pegou um pedaço de um animal vivo, é verminahai, e está consumindo. Aquilo ali não é cachê para judeu e não é cachê nem para não judeu. Então, o pessoal que quer comer cachê... Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que tomar cuidado. Ainda não tá muito na moda, mas vai chegar uma hora que vai ficar. Eu sempre duvido desses hambúrguer que não tem carne e tem gosto de carne. Sempre duvido. Porque lá tá escrito soja. Aí eu vou, mas tem gosto de carne, cara. Sabe por quê? É porque eles apelidaram a célula que eles tiraram de soja. Não, agora sério. Agora, a pessoa respeitar as 7 leis do filho de Noah, como eu falei, se ela faz isso porque é divino, faz muita diferença. Se ela faz isso porque ela é divino, ela merece o Lamabá, mundo vindouro. Mas tia chegando, ela tá aí. Ela é top. Tipo assim, ela respeita as leis... Porque Deus mandou para Moshe. Porque Deus mandou respeitar as leis. Não porque se ela não respeitar, ela vai ser presa. Porque Deus mandou para Moshe. Tem que ter isso. Sem Deus na jogada e sem Moshe, olha que interessante. Os goinhos também tem a questão do tzadik. Sem Deus e sem Moshe não presta, não é igual. Só é chamado Hassidei Motolam, os devotos, não sei como traduzir em português, o pio, que o pessoal fala. Pio? Assim que é escrito em português. Quem fala isso? Cara, depois tu dá um Google aí. Pio? Um homem pio. Não, que pio? Mas, tá. Lindo. Maravilhoso. Só que eles não podem fazer mitzvot. É isso? Vamos lá. Tem alguns mitzvot que eles não podem. Como assim? Por que eles não podem? Porque são mitzvot que são sinais de pacto entre Deus e a gente. Shabbat, Ot, Hi, Leolam, é um sinal de pacto entre a gente. Por que a gente não coloca tefilim no Shabbat? Porque o tefilim também é um sinal. Então, o Shabbat já é um sinal, então não precisa de 2 sinais. Tem o Brit Milá, que é frequente, sempre. Então, o Brit Milá, Shabbat, tefilim... Brit Milá, Shabbat, tefilim, não judeu não pode de jeito nenhum. Torá também foi entregue para o povo de Israel. Sheba Harbano, Mikolamim, Benatalan, Torá todo, Deus entregou a Torá pra gente. Mas aí a gente tá falando do Sefer Torá, não do livro. Estudo de Torá. Estudo de Torá? Calma. Eles podem estudar tudo que for ligado às 7 leis noéticas, eles podem estudar. E tudo que for ligado a amar a Deus, temor a Deus, confiança, emuná, fé, toda essa parte que vai fazer a humanidade viver melhor. O Tânia eles podem. Tânia pode. Então a galera que quer estudar a Torá pode começar pelo Tânia. Quem quiser tem o Tânia diário, fica à vontade. Perigoso. O problema é se o cara começa a estudar o Tânia. Pois é, o Tânia tem uma coisa assim que fica chato. Mas, então, Tzitzit, Talita, eles podem. Pois é, então tá escrito que as outras mitzvot, né, assim, tirando essas que a gente falou, se eles quiserem, eles podem, tá escrito isso. Tá? Agora, desses se quiser, podem, pra gente fazer uma campanha de mitzvot, é diferente, tem uma distância aí. Então não tem motivo pra gente fazer isso. Poder, pode, mas não é tudo que pode. Pode rezar, me dar como segurando um gato na mão? Pode? Talvez possa, mas pra que você vai fazer isso? Vou tirar um gato. Todo mundo chega nesse negócio com um gato. Só vai rezar, me dar. Tá, mas então não é tão... Porque tem um olhar do judeu pra esse pessoal, dos Bnei Noah,
que é tipo de aversão. Fala, vocês não podem ter nada, porque vocês estão com uma estrela de Davi, já tá errado e não sei o quê. Mas também não é assim, não precisa eu diria rechaçar. Assim, não, eu diria assim, o judeu, ele se sente incomodado de ver um cara fantasiado, acho que por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes ele não tá, como a gente falou, isso machuca. Tá. Pô, o cara tá fazendo e eu não. O cara sabe torar, o cara sabe não sei o quê, sabe salmo de cor e eu não. Isso é uma coisa que machuca qualquer um. Dá pra entender. E eu acho que também a outra coisa é quando o cara se passa como um judeu, isso que é um problema. Se o cara tá gostando, o cara quer se aproximar do judaísmo, o cara acha interessante a cultura, quer aprender mais, é uma coisa. Agora, o cara se passar como um judeu sem ser um judeu, isso é complicado. Aí a fantasia é perigosa. É falsidade ideológica. Isso é um problema. Não, isso vale como lição para em qualquer situação. Se vamos supor, eu quero rezar mais. Eu quero me concentrar, eu quero melhorar, tá bom? Aí eu boto ali na minha cabeça, começo a rezar, começo a me esforçar. Cara, eu não tô ainda no nível, tá difícil para mim. Eu tô pensando em pepino. Mas eu tô tentando. Isso eu acho válido, porque a pessoa não tá se enganando, ela tá tentando se vestir de uma maneira porque ela quer chegar ali. Vamos supor, o cara que não é 100% religioso, mas quer botar tzitzit pra fora, quer andar como judeu, não sei o que mais. Como tu olha isso? Como tu enxerga? Versão total. Se fosse comigo, eu andava assim distante assim, no shopping. Judeu, tô falando. Judeu mesmo, andando assim, com o meu lado. Quer usar o tzitzit de judeu, tu vai ter a versão também? Claro, pô. Então, claro que tu tem a versão pro outro. Não, porque assim, quando o cara começa a querer se amostrar muito, no fundo... Não tem nada. Não tem nada. Mas esse que é o problema. É isso que eu tô falando, olha aí. Quando o cara quer fazer alguma coisa boa e ele se encapa como judeu, mas porque ele tem uma intenção e ele sabe a realidade dele, aí tá ok. O problema é quando o cara se engana. Se o cara botar a roupa de Rebbe, achar que ele é um Rebbe e não for um Rebbe, isso é um problema, entendeu? O que mais tem é doido em Israel falando eu sou Mashiach, eu sou não sei o quê e tal. O que mais tem. Isso é um problema. Pode ser até um problema mental às vezes. Entendeu? Agora, quando eu falo assim, não, eu sei a minha realidade, eu sei que não preciso fazer mitzvah A, B, C, D, E, F, mas eu quero começar botando tzitzit pra fora. Ou eu quero me sentir judeu, caramba. Ponto. Tem até uma história engraçada disso, quando eu cheguei em Israel. Eu fui descobrindo, né, o que é ser judeu e tudo. E aí tinha uma ordem na família Ohana que não podia usar tzitzit. Por quê? Porque não cumpria Shabbat, não comia cachê, não fazia não sei o que, né? E aí não podia usar tzitzit. E eu tinha isso como uma verdade pra mim. Eu cheguei lá, olha, Nicolas, tzitzit aqui. Não. Não quero. Não. Recusei várias vezes. Até chegar alguém e falar assim, mas por que tu tá recusando tanto? Aí eu expliquei a história. Aí o que foi falar? Que a conta, tipo assim, não é porque tu faz A, B e C que tu pode fazer o D, não é que tu liberou pra fazer. Que muita gente acha que tem que ser assim. É igual o joguinho que tu tem que ativar lá. Tu tem que chegar no nível de ponto pra poder chegar, pra passar pra próxima fase, entendeu? Não tem necessidade. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode replicar essa mesma lógica pro não-judeu se fantasiando de judeu. Se o cara tá só se identificando com uma cultura, de novo, pra mim é igual um cara rezar a me dar com um gato na mão. Mas vamos supor, eu me identifico, eu gosto, eu quero botar um chapéu de judeu. Como eu falei, eu prefiro isso do que um cara querendo me matar. Por mais que tem uma ressalva aí, tá? Tem muita gente que quer imitar os judeus pra puxar o judeu do judaísmo. Não vamos entrar em detalhes, mas tu sabe que existe. Tem essa. Tem essa gente que bota uma Magen David gigantesca, não porque ele gosta de judaísmo, porque ele quer acabar com o judaísmo de verdade, quer puxar o judeu pra outra coisa. Eu não vou dar nomes aos bois, mas tu já entendeu. Eu senti aí que tem alguma coisinha te alfinetando aí, né? Depois tu me conta. Vou desligar a câmera. Isso. Mas esse pessoal que quer tirar o judeu do judaísmo, sem o judaísmo? Como assim? Não, ele se fantasia de judeu porque ele quer chamar... Pode dizer, olha, estou fazendo um judaísmo mais... gigante. Um judaísmo mais brando, vamos dizer assim. Não tô falando de reformismo. Tô falando de pessoas não judeus que botam como meta de vida tirar o judeu do judaísmo. Depois eu te conto. Tá. Isso é um problema. Agora, voltando lá. Os caras se fantasiam, mas sabem a realidade deles, é uma coisa. Se eles estão se achando que são judeus sem fazer uma conversão completa, aí é um problema sério. Resumindo assim, meu diagnóstico sobre o teu TikTok. Eu não sei, não tive contato com isso. Só apareceu pra mim. E eu fiquei vendo. Mas tem muita gente. Muita gente. E acho que com essa modernidade, essa
espalhar a informação, né? Que a gente é um espalhador de informação também. Criadores de conteúdo. Influencers. A gente também tem que levar em consideração que a gente tem que deixar que a gente fala de judaísmo aqui, não para as pessoas seguirem o judaísmo. A gente fala só para dizer, olha, somos judeus e a gente funciona dessa forma. Não, e eles podem seguir as inspirações do judaísmo, como eu falei, de honestidade, de família, de santidade, de pureza, de transformar, de fé, de confiança. Tem tanta lição do judaísmo para pegar. Entendeu? E não necessariamente precisa ser judeu. Tu não precisa botar um tzitzit. Tu pode pegar a inspiração do tzitzit, ou a inspiração das mitzvot, a inspiração de Purim, a alegria de Purim, por exemplo. Ou qualquer outra coisa, né? É que isso aí leva também a um outro lado, que é o mercado negro de coisas judaicas. Isso é uma coisa complicada. Que vende na Shopee, vende na Amazon. Um dia desse estava procurando mezuzá, tipo, a caixinha da mezuzá. E aí eu vi, tipo, mezuzá completa. E claramente era uma xerox no pergaminho. E a gente já teve um episódio... Tem muito trouxa. E a gente já teve um episódio sobre mezuzot, que é muito complicado ter uma mezuzá falsificada na parede. Então, meio que assim, gera outros problemas. A pessoa buscando isso pode gerar outros problemas para ela mesma, porque vai ser na casa dela, vai ser na Vou família repetir. dela. A fantasia judaica pode ser um problema sério. Se tu tá na... Vamos lá. Tu tá na festa de Purim e vem um cara vestido de terrorista. Tu vai te assustar? Claro. Na festa de Purim. Hoje em dia a gente se assusta. Né? Não, sério. Tá bom. Um cara vestido de leão. Sei lá, de qualquer coisa. Tu não vai te assustar. Por quê? Porque você está... Em Purim, então é normal, tá fantasiado. E a pessoa está ciente disso. Quem está fantasiado está ciente, você está ciente, tá ótimo. Agora, quando eu vou me fantasiar de judeu e vou vender mezuzá, e o judeu vai lá comprar mezuzá, aí, entendeu? Aí a conta... é só um exemplo, sei que tu tá dando, mas tem muita coisa que pode dar ruim. Então, gente, cuidado aí. Porque a conta espiritual a gente não vê aqui. A gente só vê depois. Às vezes... Aqui o cara vê a conta bancária dele engordando, porque ele vende ao mezuzá. Sei lá, um papel que não custa nada imprimir. Não é caro, é R$300. Pois é, um papel impresso. Um pergaminho mais a caixinha. 300 conto. Só que os 300 graus do inferno lá na frente, que não dá pra ver agora, né? Ih, rapaz, olha, inferno. Enfim, pessoal, bebam água. E aprendam a ideia e a inspiração do judaísmo. E o papel de cada ser humano é ímpar e singular nesse mundo maravilhoso que a gente vive. Que longo, cara. Era só pra dar tchau. É só falou, valeu o braço. Que isso? Toda uma inspiração. Vai botar numa camisa? Isso não cabe. Tem que ser um camisão. Um abraço. Camisola. Um abraço.